Olá pessoal, mais uma vez, com vocês para a nossa segunda aula. Para aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar a aula da semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a regra dos terços e a sua composição. Se você ainda não assistiu, está chegando aqui no canal, não sei por onde você vai estar acompanhando, mas é necessário que você assista a primeira aula para você realmente ter uma boa compreensão dos processos da pintura antes de vir para a nossa segunda aula. Para aquele que está nos acompanhando desde a semana passada, sabe que essa é a segunda de 10 aulas que nós vamos ter na elaboração e na produção aqui desta pintura, que já está com a queima pronta. E se você não sabe o que é isso, assista a primeira aula. E com as regras dos terços e a composição montada, para nós iniciarmos hoje então o processo de pintura. E diga-se de passagem que vale a pena ressaltar que nesse primeiro processo da pintura, eu vou ditar aqui algumas cores que vou estar usando, os materiais que estão à minha disposição, como solvente, o medium, que é o secante. Tudo isso a partir de agora eu vou estar falando para vocês. Pegue um papel, pegue lápis, caneta, anota ou tire uma print da tela, ok? Para que você acompanhe e também produza aí essa paisagem que nós vamos iniciar agora, ok? Então tá, anota aí comigo, ó. Eu vou estar usando, lógico, o branco de titânio que está aqui na minha paleta. Eu vou usar também o azul celeste, que nós vamos começar lá pelo céu. Vou usar azul de cobalto, ok? E um pouquinho do amarelo também. Se eu for usar qualquer outra cor, à medida que eu for produzindo, então eu vou passando para vocês, tá bom? Então, além disso, eu estou usando aqui, ó, nesse potinho, solvente. Eu gosto de usar o EcoSolve, que ele é um material ecológico. E aqui nesses dois godê aqui, ó, eu tenho o medium, que é um agente curador que eu gosto muito de usar para acelerar o estado de cura da pintura. Se você não sabe o que é esses componentes e o nome, eu costumo passar para aqueles que fazem a aula presencial aqui conosco, aqueles também que estão adquirindo os produtos ali pela Hotmart. Seja também o nosso aluno, se inscreva também em nosso canal, ok? E vai assistindo, pegando dicas maravilhosas. Mas os segredos nós temos para aqueles que são alunos, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar então a nossa pintura aqui, ó, pelo último plano. Nós vamos começar pelo céu. Aí você vai pegar aqui, ó, um pouco de branco, de titânio, vai pegar um pouquinho do azul celeste, ok? Ó, estou misturando. E aí eu vou molhar um pouquinho aqui no meu medium, ok? Molhei aqui no meu medium. E aí eu vou começar aqui, ó, nessa região, a aplicar a primeira camada de tinta, tá bom? Nós vamos ter algumas nuvens aqui, mas nesse momento eu não costumo me preocupar muito, tá? Pegue apenas essa mistura e vai aplicando. Agora, é muito importante ressaltar que você vai observar que vou dar uma leve escurecida na parte de cima. Por quê? Porque eu vou mostrar para você aqui uma escala de valores. O que são uma escala de valores? É a passagem do escuro para o claro. Ou seja, todo o céu, a parte de cima deve ser sempre mais escura. E à medida que você vai descendo, nós vamos vir até aqui, ó, para a parte de baixo, você deve ir clareando. Por que isso, professor? Porque isso vai dar um senso de profundidade à sua pintura. Se você olhar para o céu durante o dia, inclinando a cabeça dessa forma, pode observar que aqui está mais azul. Mas à medida que você devolve para a linha do horizonte o seu olhar, você vai ver que ele vai clareando. E se eu, dentro desse contexto, trazer para algo plano como essa tela, olha só que legal, você vai criar uma ilusão de ótica e produzir essa sensação de profundidade. Bacana, não é? Tudo isso através desse contexto. Então aqui eu estou usando um pincel de número 16 para uma tela no tamanho 40 por 50, ok? É o tamanho da minha tela. E eu vou aplicando, olha que legal. Depois que a gente faz a queima da tela,
Olha como que ela aceita bacana a aplicação. Então, à medida que eu vou descendo, ó, para cá, eu vou colocando mais branco na mistura, tá bom? E vou aplicando, ó, vou preenchendo. O importante é eu ter e produzir esse senso de profundidade, ó. Parte de cima mais escura, a parte de baixo dando uma clareada. E eu preciso criar o que a gente chama de transição. O que é transição? A passagem de um tom para o outro. Olha que legal. A gente não vê aqui uma linha rígida, mas vê essa passagem bem suave, ok? E eu vou aplicando à medida que eu vou descendo. Agora eu vou dar uma limpadinha no meu pincel, porque eu quero agora aplicar nessa última etapa não o azul com o branco, porque senão o meu céu vai ficar muito frio demais. Eu vou aplicar agora um amarelinho com o branco. Gosto de usar papel toalha, gosto de usar também paninho. Pano é minha preferência, mas hoje eu estou aqui com papelzinho toalha para deixar meu pincelzinho bem limpinho para poder trocar de tom. É muito importante o pincel estar devidamente limpo toda vez que você for mudar de tonalidade, ó. Então eu peguei aqui o amarelo de cádmio escuro, ok? Com branco de titânio, misturo bem, molho lá no meu medium, ok? E aí eu vou aplicar agora nessa parte de baixo aqui, ó. Se ele escorrer um pouquinho não tem problema, tá bom? É normal. Nós vamos aqui caminhar em 3 etapas. Essa é a primeira etapa da nossa pintura. E o nome dessa etapa se chama mancha, ok? Ou tom base da pintura, ó. Então, ou seja, você já entendeu que nós vamos voltar aqui novamente nesse fundo, no céu aqui, para a gente ir detalhando, tá vendo? Então aqui eu já produzi uma ilusão ali do meu céu, ok? Essa parte de baixo aqui, ó, vai ter algumas vegetação. Para aqueles que acompanharam a aula passada, sabe como que nós produzimos o esboço aqui, tá bom? Se você não assistiu, assista lá para você ter condições reais de acompanhar essa aula. Agora eu estou misturando aqui, ó, magenta com azul de cobalto e eu tenho levemente esse tom mais roxo, né? O que eu vou fazer com esse tom roxo, ó? Essa área aqui, ó, eu vou pintar ela inteira com esse tom roxo. Para quê, professor? Esse tom meio roxeado, ele vai ser o fundo de uma mata bem azulada, bem fria, que eu vou ter aqui no fundo, ó. Eu encosto ela mais ou menos perto da onde vai ter uma árvore aqui, ó. Eu já tinha feito, como eu disse, o meu esboço antes na primeira aula. Se você não assistiu, assista lá, para você poder desenhar também certinho, fazer a queima. Nesse momento, nós não podemos nos preocupar com detalhe, tá? Essa primeira etapa, ela é a base, assim como é o alicerce de uma casa, ela é a base da pintura, ela não tem compromisso com detalhe, ok? É só um preenchimento onde as cores vão ser trabalhadas. Do lado de cá, também, vou fazer a mesma coisa, ok? Aqui, ó, neste ponto aqui, ó. Neste ponto aqui. Assista na primeira aula para você não se perder no desenho. Lá eu faço o desenho, passo a passo, baseado na regra dos terços, para poder fazer agora esse esboço aqui, ó. Olha que legal. E a gente vai preenchendo dessa maneira, dessa forma aqui. Tudo isso aqui, na realidade, vai ser a sombra da nossa árvore, ok? E agora o que eu vou fazer para que você fique mais tranquilo aí do outro lado, né? E não fique espantado, achando que não vai dar nada certo, né? Olha só, eu vou pegar aqui agora, ó, um pouquinho do meu verde em inglês, vai anotando as cores, né? Que nós estamos usando. O pincel está um pouquinho duro, vou dar uma limpadinha nele para ele ficar bem macio, tá bom? Agora eu estou usando o pincel número 6, tá? Então eu peguei aqui, ó, o verde inglês claro com um pouquinho de branco. E vou pegar também um pouquinho do amarelo para ele ficar levemente meio quente, tá bom? E o que eu vou fazer com essa cor agora, ó?
Eu vou vir aqui nessa região azulada, onde eu apliquei esse azul, e vou começar agora a dar algumas batidinhas, como se fosse em sentido de copa, já para criar, vou colocar um pouquinho de azul, para criar uma sensação de arvorezinhas, ó. Vou dando umas batidinhas. A intenção aqui não é, e nem posso, né, fechar todo o meu azul, é apenas para criar uma base daquilo que vai ser daqui a pouco ali a vegetação de uma mata, né? Vai ter uma mata de fundo aqui, nós vamos fazer uma corredeira de água, né? E eu vou dando batidinhas assim, ó, com o pincel. É uma maneira prática, para quem está iniciando, não gera tanto desconforto, e sempre procura trabalhar com ela meio que no oval, né? De uma forma ovulada, ó, que ela vai dando sentido de copinha, ó, para lá e para cá, para lá e para cá. Olha só que legal. E aí a gente vai preenchendo todo esse espaço, todo esse espaço, e vamos preenchendo. Hoje nós vamos estar preenchendo então essa parte aqui, ok? Na próxima aula nós vamos estar detalhando o céu, colocando algumas nuvens, dando um pouquinho mais de detalhe e de realismo, para que aos poucos a nossa pintura ela vá aparecendo, ok? Olha só que legal, ela já vai produzindo uma sensação assim bem gostosa. A gente vai fazer isso bem passo a passo, bem devagar. O meu conselho é que você assista a aula, não tente fazer logo de cara junto comigo. Vai assistindo a aula e depois você vai poder voltar, né? Volta ali o vídeo e aí você pode estar produzindo a sua pintura. E assim, pessoal, professor, estou entendendo tudo, mas eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais. Pessoal, aqui na descrição eu estou deixando o link lá da Hotmart, onde eu tenho os meus cursos, onde eu tenho ali as minhas videoaulas dividida em módulos. Olha que legal! Legal que se você quer o módulo paisagem, vai lá adquirir o módulo paisagem, que é um módulo, por exemplo, de desenho realista, de anatomia humana ou animal, você vai ter esses módulos lá presente, tá? Para que você possa fazer a sua inscrição, tá adquirindo. A inscrição é mais para aqueles que querem entrar na comunidade e receber um reforço. Agora, para aqueles que querem apenas o curso, então vai ter ali os módulos ali onde você pode estar adquirindo. Estou aberto também à sugestão, à opinião, a um feedback. À medida do possível, a gente pode estar respondendo para vocês alguma pergunta, respondendo para vocês, talvez, aí, tirando algumas dúvidas, né? Que eu sei que pode surgir. E assim, ó, nota comigo que olha como que eu vou deixando propositalmente no fundo, eu vou deixando esses tons meio azulados. Eu não posso, não quero fechar ele todo, tá bom? Diga-se de passagem que a pintura a óleo, ela é sobreposição de camadas, ou seja, é uma que vai sobrepondo a outra para gerar um determinado resultado. Hoje a gente vai fechar, então, este lado aqui, tá bom? Na próxima aula nós vamos estar fechando também o lado de lá e também já dando alguns detalhes, né? Mais de arvorezinha mesmo, de copinha, tá? Aqui nessas partes aqui onde a gente está já trabalhando, tá bom? Mesmo porque ela vai secar um pouquinho, isso vai facilitar o processo da pintura. Então, só para reforçar, para a gente encerrar essa segunda aula, será de 10, vamos aos poucos, para não ficar muito maçante, tá bom? Então, só para encerrar essa etapa aqui, essa é a primeira fase, ela não tem compromisso com detalhe, apenas vá produzindo como se fosse o alicerce de uma casa, em que você não vê as paredes, não vê o adorno com tinta, nem tampouco a beleza da casa, mas o alicerce de uma casa é a parte mais importante, e essa também é a parte mais importante da pintura. Se você então quiser acompanhar, continuar acompanhando o processo do lado de cá e essa construção toda,
Eu te espero você na próxima aula, tá bom?